Boa noite, pessoal. Hoje nós vamos falar sobre os protozoários. Como a gente viu nas aulas anteriores, né? Eu mostrei esse esquema comparando uma célula eucarionte e uma célula procarionte. O último grupo que a gente viu, as bactérias, elas eram procariontes. E uma célula procarionte, lembrando, o seu material genético não é envolto por uma membrana, né? Não tem um envoltório. Ela possui uma menor quantidade de organelas, no caso, os ribossomos. E no caso das bactérias, né, membrana plasmática, parede celular, etc., como a gente viu nas últimas aulas. Já uma célula eucarionte, a gente pode ver que o seu material genético é envolto por uma membrana que forma o núcleo. As células eucariontes têm uma diversidade maior de organelas, né, para exercer as variadas funções do metabolismo celular. E essas são as principais diferenças entre uma célula procarionte e uma célula eucarionte. O grupo que nós vamos ver hoje, os protozoários, eles são seres unicelulares eucariontes. Então a célula deles vai ser mais parecida com essa parte da imagem. E como eu disse, né, os protozoários são seres unicelulares. Então, uma única célula compõe todo o organismo dos indivíduos desse grupo. Aqui a gente pode ver a organização celular de um protozoário, né? Como eu falei, temos o núcleo, onde vai ficar o material genético. Nós temos as organelas, que são os vacúolos. No caso, temos dois tipos: o vacúolo alimentar e o vacúolo contrátil. O vacúolo alimentar ele participa da digestão dos alimentos dos protozoários, enquanto o vacúolo contrátil tem um papel no equilíbrio osmótico da célula e também em fazer a manutenção do volume da célula, né? Temos, claro, a membrana plasmática, o endo e o ectoplasma, que formam o citoplasma dessa célula. E também temos estruturas locomotoras, que podem aparecer de algumas formas diferentes, que eu vou falar mais para frente. Os protozoários também são seres heterótrofos, então eles buscam o seu alimento no ambiente, né? Eles não têm a capacidade, o metabolismo de produzir sua própria energia, como seres autótrofos, que, por exemplo, fazem fotossíntese. Então, os protozoários têm que buscar o seu alimento no meio. E como que eles se alimentam, então? Eles se alimentam por meio da fagocitose. Então, eles envolvem essas partículas externas, né, de nutrientes, sejam mesmo partículas que estão no meio, ou seja outros organismos nesse GIF. E nesse GIF anterior, a gente pode ver os protozoários predando outros protozoários, né? Ou nesse GIF, essa é uma rotífera e ela se alimenta por meio da filtragem do meio que ela está. É um meio líquido, então ela filtra esse líquido e absorve as partículas, os nutrientes que estão nesse meio. Então é assim que se dá a alimentação desses organismos, por meio da absorção de partículas externas, que são englobadas e levadas para o interior celular, que se dá o processo de fagocitose.
Aí, como nós vimos, o vacúolo alimentar ou vacúolo digestivo também envolve essas partículas e se unindo a uma organela chamada lisossomo, que contém enzimas digestivas que vão ser capazes de quebrar esse alimento que foi englobado, o organismo consegue digerir esse alimento e para ser posteriormente distribuído em toda a célula, né? Pelo citoplasma de toda a célula. Então, assim se dá a alimentação e a digestão dos protozoários. O modo de vida desses organismos podem ser tanto de vida livre quanto parasitário. Os de vida livre são bastante comuns em qualquer corpo d'água. A análise microscópica, né? Aqui a análise microscópica de alguma amostra de água, seja ela de um rio. Então, é bem comum ver esses organismos no meio aquático. Esses aqui são os paramécios. Eles são um organismo até modelo para o estudo dos protozoários, porque são bem comuns. Enquanto isso, aqui a gente vê uma ameba. Já os parasitas, eles são dependentes de um outro organismo, né, para conseguir sua nutrição e com isso acabam causando algum dano a esse organismo. Então, existem diversas doenças que são de interesse humano que são causadas por protozoários. Aqui a gente vê o tripanossoma, que causa doença de Chagas, e aqui seria o esquema de hemogiardia, que causa giardíase. Agora, um modo de classificação dos protozoários que é bem comum é por meio de sua estrutura locomotora. Não é exatamente a classificação taxonômica, mas é a classificação, vamos dizer, mais didática. Então, por isso, a gente vai seguir por essa. E dessa maneira, temos aqui o primeiro grupo, que são o grupo dos ciliados. Os ciliados, então, eles possuem essas pequenas cerdas ou cílios, né, envolvendo o seu corpo, e essa estrutura é utilizada para ele se propulsionar no meio líquido e se locomover. Os ciliados estão dentro do grupo ciliófora e essas estruturas, os cílios, são usados para locomoção, mas também podem ser usados para alimentação, por meio da formação de correntes de água mesmo, que direcionam as partículas de nutriente que estão no meio para serem absorvidas pela célula, né? Então, não só essas estruturas têm utilidade para a locomoção, mas também como para a alimentação desses organismos. Uma característica muito particular desse grupo de ciliados que possibilita a identificação deles é a presença de 2 ou mais núcleos de tamanhos diferentes. O macronúcleo, que é responsável pelas funções mais de nutrição e regeneração da célula, chamadas de funções vegetativas, e o micronúcleo, que é responsável pelas funções reprodutivas. Então, essa é uma característica bem singela dos ciliados. Outro grupo são os flagelados, que fazem sua locomoção por meio de uma estrutura chamada flagelo, que é este rabinho. Aqui no GIF a gente consegue ver se mexendo. Então, o batimento dessa estrutura
promove a locomoção desses organismos, né? E, novamente, os flagelos, eles são usados tanto para locomoção quanto para alimentação. E os flagelados estão no grupo Zoomastigófora. Eles podem ter um ou mais flagelos. Aqui, nesses casos, a gente vê que tem apenas um, mas pode ter mais. E esses flagelos na alimentação semelhante aos ciliados utilizado para a formação de correntes que direcionam o alimento ao organismo. Os flagelados são espécies que podem ser de vida livre, mutualísticos ou parasitas. Vida livre e mutualísticos são bem comuns no zooplâncton. Eles são um organismo importante que compõe o zooplâncton, tanto marinho quanto de água doce. E os parasitas a gente pode citar alguns que causam doenças de interesse humano, como as doenças de Chagas, causada pela tripanossoma, a leishmaniose, a giardíase e a tricomoníase, entre outras. Na próxima aula a gente vai ver as principais doenças causadas por protozoários. Agora, o grupo das amebas, né? E que tem sua locomoção dada por pseudópodes. Essa palavra pseudópodes vem do grego. Pseudo sendo falso, né? E dópodes sendo pés. Então, esses organismos se movimentam por meio da projeção da movimentação do seu citoplasma, que projeta a membrana nesse tentáculo quase, né? E dessa maneira eles vão se puxando. Então, essas estruturas que são projetadas são os pseudópodes. Então, esses organismos são do grupo Rhizópoda, se locomovem por meio de pseudópodes, podem ser de vida livre, comensais ou parasitas. Temos exemplo aqui da ameba proteus, que é o protozoário de vida livre, a Entamoeba coli, que é um protozoário comensal. A gente pode ter esse organismo na nossa microbiota intestinal, por exemplo. Aí ela pode se tornar um daqueles organismos que, quando a nossa imunidade cai, pode causar doença, né? Ou se reproduzir demais. Mas, normalmente, no indivíduo saudável, é possível encontrar Entamoeba coli na microbiota intestinal sem causar nenhum efeito adverso. E também temos a Entamoeba histolítica, que é parasita e causa doenças aos seres humanos. E por último, nós temos os esporozoários, são os protozoários que não possuem nenhuma estrutura de locomoção. Podemos citar Plasmódio, causador da malária, e Toxoplasma gondii, causador da toxoplasmose. Os esporozoários estão dentro do grupo Apicomplexa e eles não possuem estruturas locomotoras. Uma característica que é particular desse grupo é a presença do apicoplasto, que é essa estrutura apical, que participa da adesão e também da alimentação, né, desses organismos. Todas as espécies dos esporozoários e desse grupo são parasitas e causam doenças, como eu falei antes, como a malária e a toxoplasmose, entre outras. A reprodução
A reprodução dos protozoários. Ela pode ser de maneira assexuada ou sexuada. A reprodução assexuada vai se dar por bipartição cisparidade, a célula-mãe, a divisão mitótica do núcleo, ficando com 2 núcleos na célula-mãe, a fissão, né, da célula, formando 2 células filhas, uma com cada núcleo, e o material genético idêntico ao da célula-mãe. E a reprodução sexuada, ela pode se dar, por exemplo, por meio da conjugação. E usando o exemplo dos paramécios, né, dos ciliados, vamos ver também a importância do micronúcleo para esses organismos. Então, a união de 2 protozoários distintos, os seus micronúcleos sofrem meiose, alguns desses se regeneram, ficando cada organismo com 2. Há troca desses micronúcleos, então o organismo da direita passa um para o da esquerda passa um para o da direita. Esses organismos se separam, os micronúcleos trocados se fundem, havendo a recombinação do material genético, e esse micronúcleo que foi gerado com a fusão dos outros 2 passa por divisões mitóticas, e essa célula que fica com vários micronúcleos depois se reproduz assexuadamente, terminando com uma célula com um micronúcleo e um macronúcleo. Então, se configura uma reprodução sexuada, pois houve a troca do material genético, né? E o organismo filho é completamente diferente de ambos seus progenitores. Falando então um pouco das importâncias dos protozoários, né? Como nós vimos, os protozoários são organismos que apresentam uma grande variedade de formas de vida, de modos de vida, né? Eles podem ser desde parasitas, de vida livre e viver em ambientes comensais. Então, as suas importâncias refletem essa variedade de modos de vida, né? A importância médica, é claro, para aqueles protozoários que causam doenças para os seres humanos. Muitas dessas doenças são as chamadas doenças tropicais, que são doenças que, como afetam a faixa tropical do mundo, né? Então, acabam afetando populações mais pobres. Então, essas doenças acabam não tendo muito investimento de pesquisa para tratamento e etc. Então, muitas das doenças que eu citei mesmo hoje nessa aula e que a gente vai ver na próxima aula se englobam nessas doenças tropicais e muitas são causadas por protozoários. Os protozoários também podem ser bioindicadores, como eles são facilmente encontrados em corpos d'água, né, em associação com o fitoplâncton. Então, esses seres, muitos desses protozoários são muito sensíveis a mudanças nesse ambiente que eles vivem, né? Então, a população de diversos protozoários, por exemplo, numa amostra de um corpo d'água, é um importante indicador da qualidade daquela água, né? Então, se a população está ou baixa ou muito alta, quer dizer que naquele ambiente existe algum equilíbrio, justamente por esses organismos serem bastante sensíveis a qualquer mudança no ambiente que eles vivem, né? E também as espécies comensais, a gente pode citar associações na microbiota, né, de cupins e de ruminantes. Essas
associações são especialmente com ciliados e esses protozoários na microbiota desses dois grupos, né, nos cupins e nos ruminantes, permitem a degradação da celulose, porque os cupins se alimentam, né, de madeira e os ruminantes se alimentam também de capim e são duas fontes vegetais e normalmente nenhum é, e normalmente o organismo mesmo de animais não é capaz de quebrar a celulose. Então, com essa associação na microbiota desses dois grupos, eles conseguem quebrar melhor a celulose do alimento que eles ingerem e, consequentemente, absorver mais energia e nutrientes desse alimento. Encerrando por hoje, né, a nossa parte falando sobre protozoários, na próxima aula a gente vai terminar de ver as doenças causadas pelos protozoários. Eu vou passar alguns exercícios rapidinhos aqui, só para a gente ver, relembrar um pouco o que a gente viu nas últimas aulas e nos últimos dois assuntos. Lembrando então que nas últimas aulas a gente falou sobre os vírus e sobre as bactérias. Aí começando falando, tendo um exercício sobre os vírus do PISM de 2018, né? A questão. O Ministério da Saúde anunciou nesta quinta-feira a decisão de antecipar a campanha de vacinação contra a gripe em 2017. Ao contrário de 2016, quando o maior número de registros foi do H1N1, neste ano a maior circulação tem sido do tipo H3N2, aponta a presidente da Sociedade Brasileira de Imunizações. Então, um texto, uma notícia, né, que a gente fala, a gente já sabe sobre a vacinação e sobre o vírus da gripe, né? Então, primeira questão. Qual a natureza do agente etiológico da gripe? Qual sua forma de transmissão? A natureza do agente etiológico é o que... Qual é a forma, né, desse agente etiológico? Qual é o tipo de organismo do agente etiológico do que vai causar a gripe? E a forma de transmissão é a forma de transmissão. Então, a gripe é causada por um vírus, então o agente etiológico é um vírus, e a transmissão desse vírus se dá pelo ar, gotículas de saliva, secreções e até contato físico. A segunda questão. Dona Camélia ouviu da vizinha da prima de uma parenta que tomar antibióticos seria um tratamento eficaz contra a gripe. É correta tal informação? Por quê? Qual que seria a efetividade, então, de um antibiótico contra a gripe? Nenhuma. A informação não é correta. Os antibióticos eles não teriam efeito contra uma infecção viral, pois, lembrando, os vírus não possuem metabolismo próprio. Então, isso torna incapaz de sofrer a ação direta dos antibióticos. Pelo mecanismo de ação de antibióticos, eles impedem o metabolismo de uma célula. Como os vírus não têm metabolismo próprio, eles não sofreriam ação desse tipo de fármaco. Os antibióticos seriam mais adequados, por exemplo, para uma infecção bacteriana. Terceira questão. Explique o mecanismo de ação de uma vacina na prevenção de doenças. Porque, no caso da gripe, a vacinação tem que ser anual. Então, como que a vacina funciona? A vacina se baseia no princípio de apresentar os antígenos, que é uma parte daquilo que se quer combater, né, ao organismo, para fins de criação da memória imunológica. A produção, que seria a produção de anticorpos, que conseguem reconhecer
o que tivesse antígeno e combater aquilo. Os anticorpos, né, quando tem a criação da memória imunológica, esses anticorpos eles têm uma duração de o tempo que essa memória imunológica vai conseguir agir se tiver uma reinfecção, né? Aí isso vai de caso a caso. Assim, preparando o organismo para o eventual contato com o agente infeccioso. Por que então no caso da gripe, a vacinação tem que ser anual? Lembrando que o vírus da gripe tem alta capacidade de mutação. Então, pela sua circulação na população, ele está sempre se mutando e está sempre se diferenciando. Assim, um ano você pode tomar uma vacina contra a gripe, mas no próximo ano, o vírus que está circulando, ele tem antígenos diferentes que a sua memória imunológica não reconhece. Então, a memória imunológica de vacinas anteriores pode não reconhecer novas cepas do vírus que está circulando em outra época na população, né? Por isso que é importante renovar sempre a vacina da gripe. Então, essa foi uma questão dissertativa sobre vírus, né? Agora vamos ver algumas questões sobre bactérias. Eu não consegui achar uma questão do PISME sobre esse assunto nos últimos anos. O conteúdo do PISME 2 é muito extenso, né? Então, nem é sempre que vai cair tudo. Então, eu peguei algumas outras questões de vestibular mesmo, questões objetivas. Então, a primeira ali, leia as afirmativas a seguir referentes às bactérias. As bactérias fotossintetizantes se utilizam de cloroplastos para realizar a síntese de substâncias orgânicas. Lembrando que as bactérias, os únicos organelos que as bactérias possuem são os ribossomos, né? É uma célula procarionte. Então, não tem uma organização de organelas muito complexas. 2. As bactérias aeróbicas têm as enzimas respiratórias atuando no seu citoplasma ou associadas à sua membrana. Novamente, como as bactérias são células procariontes, elas não têm uma organização de organelas muito complexa. Então, essas enzimas respiratórias estariam atuando no citoplasma ou associados à membrana, que é o que tem, né, na organização de uma célula bacteriana. E 3, o material genético encontra-se envolvido por unidade de membrana. Essa é falsa, pois uma célula procariótica, o material genético fica solto no citoplasma, né? Não tem o núcleo, que é uma característica de uma célula eucariótica. Assim, a afirmativa correta é a D. Agora, para essa de baixo, da UFMG, os itens seguintes estão caracterizados conjugação, transformação e transdução em bactérias. Depende de um vírus para efetuar-se, ocorre quando a passagem de material através da fonte citoplasmática ocorre por meio da absorção de um ácido nucleico livre no meio. Depende da formação de isogametas. Qual alternativa apresenta a resposta correta? Alternativa C. Então, a conjugação, lembra, é uma forma de reprodução sexuada. Então, a passagem de material através da ponte citoplasmática, a passagem do plasmídio, né? Então, a troca do material genético. A transformação seria a 3, em que ocorre por meio da absorção do ácido nucleico livre no meio, né? Vindo de outras bactérias mortas previamente. Enquanto a transdução é o transporte
de um fragmento do DNA bacteriano de uma bactéria para outra por meio de um vírus bacteriófago, né, que vai infectando uma, várias bactérias. Então, a resposta correta seria a C. Agora, esta questão. Bactérias presentes nas placas dentárias podem, como parte de seu metabolismo, produzir substâncias capazes de desmineralizar a região do esmalte que se encontra, facilitando a penetração bacteriana e a formação da cárie. Um osso de galinha poderá ficar flexível, assim como a casca de um ovo poderá desaparecer, se os colocarmos em vinagre por tempo determinado. Com base nos fatos anteriores em seu conhecimento, é possível afirmar que, exceto, então, eles querem a resposta incorreta, né? Vamos ver uma por uma. As bactérias podem ser consideradas patologias para as quais podemos adotar medidas profiláticas. Sim, essa é correta. Muitas bactérias são patológicas e podemos adotar medidas que evitam a infecção por essas bactérias. As bactérias utilizam sais minerais retirados dos dentes para a síntese de sua parede. Não, pois a composição da parede celular e da membrana plasmática das bactérias não possui sais minerais. C. O vinagre utilizado para a flexibilização do ovo e a remoção da casca do ovo pode ser produzido pelo metabolismo de determinadas bactérias. Sim, o vinagre contém ácido acético e por meio do metabolismo anaeróbico, né, que ocorre a fermentação, é possível que sejam produzidas por bactérias, inclusive é um meio de produção de vinagre. E os carboidratos podem ser utilizados pelas bactérias das placas dentárias para a produção de substâncias desmineralizadoras. Sim, novamente, né, por meio da fermentação. Essas substâncias desmineralizadoras podem ser substâncias ácidas, que inclusive são um subproduto da fermentação. Então, essa também está correta. Então, a resposta incorreta é a B. Indo agora para a quarta questão, os antibióticos atuam contra os agentes causadores das seguintes doenças. Então, antibióticos atuam contra doenças bacterianas. Então, vamos analisar quais são todas as doenças bacterianas. A. Tuberculose, coqueluche e hepatite. A hepatite é uma doença viral. Tuberculose, sífilis e gripe. A gripe é uma doença viral. Tétano, sífilis e gripe. A gripe é uma doença viral. Tuberculose, coqueluche e sífilis. Coqueluche, sífilis e sarampo. O sarampo é uma doença viral. Então a resposta certa é a B, em que todas as três doenças são causadas por bactérias. Então, só para relembrar alguns pontos das nossas aulas anteriores. É isso, pessoal. Até a próxima aula e bom estudo para todos.